Oi, gente, tudo bem? Tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar sobre algo que eu vi no Stories da Priscila Alcântara e eu achei interessante e comecei a refletir sobre o assunto, né? Ela falou sobre depressão e suicídio, né? E, e provavelmente vocês devem estar sabendo também de alguns acontecimentos que teve no ano de 2017, final de 2017, né? Acho que teve uns 3 casos de pastores que se suicidaram. E a Priscila Alcântara falou sobre isso, né? Sobre essa questão que tem acontecido na igreja, que tem entrado na igreja. E as pessoas, e a igreja tá meio que dormindo, tá meio que não se liga, assim, né? E assim, de certa forma, eu entendo o que ela tá falando, concordo em partes e não concordo. Porque eu acho que tem 3 possibilidades dentro desse pensamento, né? Desse acontecimento. A primeira é que hoje em dia existem muitas igrejas e pessoas, vamos colocar assim, que idolatram pastores e ou as pessoas acham que ser pastor o cara é forte, não precisa de ajuda, que pastor sei lá, tem uma ideia de que pastor é forte e não precisa de ajuda. E muito pelo contrário, o pastor é um ser humano normal, como eu e você, pecador. Uma das coisas que eu tava pensando é que as pessoas não têm aquela ideia de, de que as pessoas, na verdade, não tem, vamos colocar assim. Vamos supor, eu sou cristã. O cara do candomblé, o cara sei lá, o ateu, todos fomos afetados pelo pecado, certo? Todos somos pecadores. E eu sou cristã, eu caminho com Cristo e tal, mas não significa que eu deixei de ser pecadora, porque a única coisa que a gente sabe é pecar. E o que acontece? Algumas vezes, até os cristãos, os pastores, acabam se achando melhores ou inferiores ou mais fortes. E na verdade isso é engano, porque tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? E um dos pensamentos muitas vezes as pessoas, vou colocar primeiro nesse sentido, as pessoas, liderados, ovelhas, têm meio que uma ideia de que os pastores são fortes, os pastores entende? E na verdade os pastores são pecadores, são pessoas que são sujeitas a coisas, a fraquezas, como qualquer um outro, né? A segunda opção é que o próprio pastor, por ser alguém visado, por ser alguém que as ovelhas têm como exemplo, muitas vezes não demonstra as suas fraquezas. Não quer demonstrar, então ele se fecha, não abre, então não tem como de repente as pessoas ajudarem, né? Porque o que na verdade é a depressão, né? É um pedido de socorro, é um grito de socorro, de ajuda, né? E a pessoa, para levar ao suicídio, é que a pessoa não, né, não tá querendo mais, achando que a vida não vale mais a pena. E até uma questão assim que eu tava pensando, que as pessoas, né, espiritualizam. A pessoa tá endemoniada, ou não sei o que. Eu, sinceramente, acho que um cristão, pessoa cristã, uma pessoa que caminha com Cristo e tal, tem as fraquezas que todo mundo tem, mesmo sendo pastor, pode ser o que for. Mas eu não acredito que um cristão fique endemoniado, entendeu? Eu acho que pode existir essa questão de você ouvir as vozes negativas, vozes do diabo, enfim. Mas a pessoa ficar endemoniada, eu não acredito nisso, entendeu? Eu não acho que a pessoa se suicidou porque ela estava endemoniada. Então tem essa segunda hipótese, né, que muitas vezes os pastores, pessoas de liderança, não se abrem porque são visados, então querem, de repente, mostrar que estão bem sempre, justamente porque são pessoas que as pessoas estão sempre tendo como exemplo. E a terceira hipótese todos nós temos dificuldades e situações internas que a gente precisa trabalhar, aprender a trabalhar. E muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar, porque assim, tem coisas que
você pode pedir ajuda, mas são situações que mesmo que você peça ajuda muitas vezes, são guerras tuas, são conflitos internos teus, que você precisa aprender a trabalhar. Então eu acredito que muitas vezes esses conflitos, essas pessoas tiveram, elas não souberam como lidar, como trabalhar, como buscar na palavra, como buscar em Deus, vamos colocar essa palavra, como sair disso, como lidar com aquela situação interna. E todos nós passamos, então, em situações assim que são bem difíceis mesmo e a gente realmente pensa que não vai conseguir, né? Mas, então existe essa possibilidade também, essa questão da pessoa, são situações internas que ela precisava trabalhar. Então, não pode ser situações que a igreja não percebe, porque muitas vezes, né, como eu coloquei a primeira hipótese, as pessoas têm aquela ideia de que o pastor é forte, então eu não consigo me sensibilizar com aquilo que ele passa, entende? Ou tem essa possibilidade do próprio pastor, eu tô colocando pastor porque é o mais fácil, e porque as situações que aconteceram foram com pastores, mas eu tô falando nas situações de liderança. Ou a segunda situação, que é quando o próprio líder é alguém que é bastante olhado como exemplo e ele mesmo não se abre para mostrar que ele é alguém forte sempre. E a terceira opção, que é essa questão de não saber lidar com as suas situações, com os seus conflitos internos. Então, nós não podemos simplesmente jogar a responsabilidade toda para a igreja. É lógico, né, que nós, como cristãos, devemos olhar nos aperceber, né, como Jesus Cristo, amem uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente se compadecer do outro, mas existem essas situações que eu acredito que tem pastores que não se abrem. Enfim, tem todas essas situações que podem levar a acontecer isso, né? Então não pode ser algo que é só a culpa da igreja, entendem? E como Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero. Por isso mesmo eu digo, todos, do candomblé, do ateu, cristão, todos somos pecadores, todos, por mais que você fale, né, tipo assim, tente, a gente luta contra o pecado e contra tipo, a nossa natureza, muitas vezes, aqui, as situações ao nosso redor que às vezes querem fazer aflorar algumas coisas, a gente luta contra, mas todos nós somos sujeitos. Então, pastor, diácono, eu sei lá o que falar aqui, as coisas que tem. Eu tô colocando um sentido de liderança, de pastores, né? Então, essa é a minha opinião. E assim, a depressão e que leva ao suicídio e tal, eu acho que, né, não só na palavra, porque eu acho assim que a palavra de Deus, ela é o principal. Todas as respostas estão ali. Mas existem ajudas que você pode buscar, né? Que as pessoas podem buscar. E até, de repente, se você é um pastor, se você é um líder e você está com dificuldades e, de repente, é um pouco complicado para você estar falando com ovelhas ou você não tem alguém, procure uma ajuda. Procure alguém, procure até, de repente, um psicólogo, porque ele vai saber como te ajudar, né? Eu acredito, mas Jesus é o psicólogo e tal. Realmente, mas aquela situação, assim, um exemplo. Você tá com uma doença lá no teu corpo, sei lá, e daí tem os médicos que podem fazer uma cirurgia e te tratar. E você fala, não, mas Jesus é o médico dos médicos e ele vai me curar. Mas eu acredito que os médicos são pessoas que Deus estabeleceu também para que você possa ser curado de uma doença, entende? Então, não vamos espiritualizar tanto e colocar assim, procura um psicólogo. Entende o que eu quero dizer? O psicólogo é alguém que pode te ajudar sim, né? Enfim, é isso. São essas três situações que eu acho que acontecem. Então, a gente não pode simplesmente colocar como se fosse, é culpa da igreja, as pessoas não se percebem. Existem essas três situações. E é lógico que, como cristãos e irmãos que somos,
temos que perceber um ao outro e também se abrir, né? Se estamos com dificuldade, não é porque você é um líder, você é um pastor, que você não vai abrir as suas dificuldades. Muito pelo contrário, né? Eu acho que é aí que você tem que abrir, mostrar que você é ser humano, como qualquer um, né? E cheio de fraquezas que depende da graça e do amor de Deus. Amém? É isso. Espero que fale com você esse vídeo, que te abençoe e que você compartilhe aí com os teus amigos. E é isso, gente. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima. Tchau!